Nosso palestrante hoje é o vice-presidente e secretário, nosso companheiro Henrique. Ele é professor universitário na área de gestão, de meio ambiente e sustentabilidade e de metodologia científica. Cientista e pesquisador, analisando o impacto do mercúrio na saúde de populações ribeirinhas da região amazônica. Gestor público na área de segurança pública, desenvolvendo projetos na área de políticas públicas de prevenção à violência e criminalidade a grupos vulneráveis no Distrito Federal. O nosso companheiro Henrique vai nos falar hoje sobre prevenção à violência sexual infanto-juvenil. É com alegria que eu passo a palavra ao companheiro Henrique Tavares. Boa tarde a todas e todos. Primeiramente, eu gostaria de dizer que, para mim, é uma honra e um prazer enorme participar das nossas reuniões e apresentar hoje, nesse nosso encontro, um projeto o qual eu desenvolvi aqui no Distrito Federal, que foi nessa perspectiva de prevenir a violência sexual infanto-juvenil, especialmente com o apoio de professores e educadores das escolas públicas e privadas do Distrito Federal. Eu queria, Val, eu enviei por WhatsApp, você conseguiu. Então, a ideia hoje, quando eu fui convidado pela nossa presidente, foi para que eu apresentasse esse case desenvolvido, relatando as experiências sobre um ciclo formativo qual foi desenvolvido na perspectiva de prevenir a violência sexual infanto-juvenil. De início, eu gostaria de dizer para vocês como que foi que surgiu essa ideia para poder desenvolver esse projeto. Primeiro foi por a partir dos dados obtidos sobre os números que se tem em relação à violência sofrida pelo público infanto-juvenil no que diz respeito à violência sexual. Então, o primeiro ponto identificado foi que o Brasil hoje é um dos países com maior incidência de exploração sexual infanto-juvenil no mundo. Isso são dados do Ministério da Justiça e que nos despertam um alerta sobre a importância de se pensar políticas públicas e ações que possam, de alguma forma, minimizar ou mitigar essa problemática que assola o Brasil. No Distrito Federal, especificamente, em 2000 e 2021, foram contabilizados 161 casos de estupro de crianças no Brasil, que dá, em média, de um estupro de criança ou adolescente por dia. Isso foi um dado contabilizado pela Secretaria de Segurança Pública e que, mais uma vez, demonstra a relevância de atuar frente à prevenção desse cenário assolador. Os 3 primeiros meses, para os senhores e senhoras terem ideia, de 2022, foram registrados no DF 100 ocorrências a menores de 14 anos. No DF, 82,2% dos casos registrados de violência sexual contra criança e adolescente, entre janeiro e março de 2023, aconteceram no ambiente familiar e envolvendo pessoas muito próximas dessas crianças, padrastos, pais, tios, e que, na maioria dos casos, são homens que cometem esse tipo de crime. Em 2020, mais um dado que eu obtive, pela Vara da Infância e da Juventude, 95.252 denúncias de maus tratos contra crianças e adolescentes foram contabilizadas pelo canal de denúncia Disque 100. Observem como a gente vive em um momento muito singularmente alarmante no tocante à necessidade de prevenirmos violência sexual infanto-juvenil. Então, nesse sentido, e levando em consideração que no mês de maio é um mês em que a gente tem o Maio Laranja, que é uma campanha no sentido de proteger nossas crianças
contra o abuso sexual infanto-juvenil, foi desenvolvido, então, sob a minha coordenação, esse projeto denominado Ciclo Formativo de Prevenção à Violência Sexual Infanto-Juvenil, que teve como objetivo principal promover a sensibilização e o engajamento de educadores de creches e de escolas de ensino fundamental do DF, tanto de particulares quanto da pública, para poder enfrentar a violência sexual infanto-juvenil por meio de palestras com especialistas. Para isso, eu escrevi esse projeto, apresentei às instâncias superiores e, a partir de parcerias, foi possível a realização desse projeto, que teve como principais objetivos, primeiro, levar informações sobre a importância dessa campanha Maio Laranja e a relevância do papel de creches e de escolas de ensino fundamental, tendo em vista que a primeira infância ela precisa ter uma atenção especial para a proteção em relação a esse tipo de crime no Brasil, pois são as principais vítimas que nós temos hoje sobre esse cenário horroroso. Um segundo ponto é que nós tínhamos como objetivo também sensibilizar tanto os colaboradores quanto os servidores das escolas públicas e privadas sobre sinais e consequências relacionados a pessoas vítimas de abuso sexual infanto-juvenil. Outro ponto era que a importância de capacitar esses profissionais para que eles possam, munidos dessas informações, saberem como agir em casos de suspeitas e quais são os principais canais de denúncia para que a gente possa enfrentar esse problema. Outro objetivo também era estimular a criação de uma rede de proteção e parcerias para que a gente possa também, a partir dessa rede, combater esse tipo de crime. Não menos importante, apresentar estratégias de prevenção e medidas de segurança para que pudessem ser implementadas nessas escolas participantes. Então, esse ciclo de palestra, enquanto caso, ele ocorreu no dia 30 de junho, foi um dia inteiro de palestras lá no Museu da República, e nós tivemos a grata satisfação de participação de 700 profissionais da educação nesse projeto. Obviamente, para a gente alcançar esse número tão expressivo, ou seja, nós conseguimos colocar a capacidade máxima do auditório lá do Museu Nacional da República, isso só foi possível a partir das parcerias. Nós conseguimos estabelecer parceria com o gabinete da Secretaria de Educação. Então, a secretária de Educação, a professora Elvia Paranaguá, abraçou a causa e conseguiu mobilizar esse número de professores de todas as escolas de ensino fundamental do Distrito Federal e das creches, além de uma outra parceria que foi com o Sindicato das Escolas Particulares do Distrito Federal, que prontamente atendeu a nosso convite de participação e conseguiu mobilizar professores também da rede. Nesse sentido, a gente trabalhou a partir da seguinte perspectiva. Nós criamos 4 painéis específicos. Um primeiro para trabalhar as questões conceituais em que pudessem ser identificados os principais sinais e características da violência sexual infanto-juvenil a partir da literatura e da conceituação dada. Para isso, nós tivemos a satisfação de termos uma doutora da Secretaria de Educação que trabalha com essa temática e que fez esse primeiro trabalho desse painel, apresentando os conceitos sobre essa temática. Em seguida, no segundo painel, nós tivemos a presença de uma representante especialista do Centro 18 de Maio, que é uma casa que faz parte da Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal e que atua no enfrentamento diretamente dessa problemática que é
da violência sexual infanto-juvenil e que faz o atendimento dessas vítimas. Então, essa pessoa, ela conseguiu nos apresentar alguns dos principais sinais, apontando, inclusive, que é importante a gente aprender a identificar esses sinais, sobretudo para garantir essa proteção da criança, porém, também sabemos que não necessariamente o fato de ter um ou outro sinal, isso não significa que essa criança esteja sendo vítima de violência sexual infanto-juvenil. Desculpa, de violência sexual. E por isso a importância de a gente identificar os sinais, porém, sem necessariamente taxar que há alguma ocorrência nesse cenário por conta de apresentação de algum desses sinais. Em seguida, no período da tarde, nós entramos num terceiro painel, que seria a questão da responsabilização. E aí nós tivemos um especialista, aliás, uma especialista do Tribunal de Justiça, que trabalha com essa questão do impacto emocional, tanto para os profissionais quanto para essa criança, e o papel do profissional da educação para poder prevenir essas ocorrências e também estratégias de prevenção e de implementação de políticas no ambiente escolar para a gente poder favorecer um ambiente mais seguro. Por fim, nós tivemos um painel em que nós tivemos a presença de um policial civil que trata há 20 anos desses casos, para que ele pudesse nos demonstrar como que é feito esse trabalho em rede e a importância de se denunciar para que sejam dados os encaminhamentos pelos órgãos competentes, para que se possa não apenas atuar frente àquele que cometeu o crime, mas, sobretudo, proteger a criança, a família e, sem, no entanto, violentar essa criança, tendo em vista que existem técnicas específicas para que se possa chegar ao autor sem, no entanto, violentar essa criança. Então, foi pensada uma programação específica para isso, que foram em 2 turnos, e foi desde uma parte introdutória, e que aí a gente teve ali a apresentação cultural de uma banda mirim da escola de música, da escola de militar do Corpo de Bombeiros. Foi belíssima a apresentação deles, e o desenvolvimento dessas temáticas, e por fim nós encerramos com a participação de uma banda de percussionistas de mulheres que atuam, esse projeto atua no mundo inteiro, que em Brasília atua há 20 anos, em que são mulheres que se auto-apoiam e que, nesse projeto que é gratuito, elas desenvolvem habilidades de percussão, e foi lindo. Se a gente tiver um tempinho, eu mostro para vocês como foi esse encerramento. Por que foi escolhido a educação infantil? Então, como eles trabalham com a primeira infância, e eles fazem esse acolhimento e cuidam dessas crianças em um momento muito importante do seu desenvolvimento psicossocial e emocional, esse primeiro ciclo, ele atuou com essa comunidade especificamente, tendo em vista essas características do público-alvo. O ambiente também pode ser especialmente vulnerável para ocorrências de abusos também. Então, era necessário que essas pessoas pudessem identificar e entender como se proteger dentro desse cenário. E as palestras poderiam também ajudar a esses profissionais sobre a importância dessa questão e oferecer ferramentas para poder prevenir e identificar indícios de abuso para dar os encaminhamentos devidos. Foi feito um planejamento prévio, nós tivemos um pouco mais de uma semana para poder desenvolver todo esse projeto, e mais uma vez eu reafirmo, e aí é importante para nós do Rotary ratificar a importância das parcerias para que a gente possa obter sucesso nos projetos, porque fica muito mais fácil
dentro da complexidade de projetos nesse sentido, a gente conseguir alcançar os resultados que se pretende. Para isso também, findado esse projeto, eu sempre me atento à importância de a gente avaliar qualquer ação que a gente desenvolva nesse sentido. Então, foi aplicado um questionário com várias questões, eu trouxe só algumas características, alguns apontamentos para vocês conseguirem vir alguns resultados. Então, brevemente, algumas características do perfil participante desse projeto. Então, como é já sabido, no Brasil, a maior parte das pessoas que atuam na educação infantil são mulheres, então não foi diferente no Distrito Federal, 92,2% das pessoas participantes eram do sexo feminino, com uma faixa etária, em média, da sua maior parte, quase a metade das pessoas lá estavam na faixa etária entre 40 a 49 anos de idade, mas nós tínhamos também entre 30 e 29 e 39 anos, que soma aí 26% desse público-alvo participante. Eu tive a grata satisfação de ter participantes de todas as regiões administrativas do Distrito Federal, então eu posso dizer que o nosso projeto alcançou todo o DF, tendo um número mais expressivo aí de 21% de pessoas da regional do plano piloto. E aí, mas nós tivemos aí membros também das demais regionais de ensino. Em relação às percepções dos participantes em relação ao evento, nós tivemos uma grata satisfação de que, em relação ao tema trabalhado, entre ótimo e bom, nós tivemos aí quase que 100% da avaliação, tendo obtido como ótimo 83% dos respondentes. Em relação à organização do curso, bom, nós tivemos aí também mais de 90%, isso também nos deixou satisfeitos em relação a esse feedback, e também em relação à importância da informação para a vida educacional, quase 90% disseram que é extremamente importante trabalhar sobre essa temática. Em relação à aplicabilidade desse projeto, a grande maioria disse que para a vida profissional, tanto para a vida profissional quanto para a vida pessoal, é de extrema importância conhecer sobre essa temática, como também para a convivência familiar. 70% dos respondentes disseram que isso também é sempre importante, saber sobre essa temática, e também para a convivência no ambiente escolar, 80% praticamente respondeu que é sempre importante também compreender sobre esse assunto. Alguns aprendizados que foram obtidos a partir desse projeto. Então, citamos essa jornada de conscientização e a importância de nós termos pessoas capacitadas sobre a prevenção à violência sexual infanto-juvenil. Outro ponto que é de extrema importância é que criança e adolescente é de responsabilidade nossa e de forma compartilhada, porque o futuro da sociedade, ela repousa sobre o cuidado que a nossa geração proporciona às gerações futuras, às gerações mais jovens. Então, não só o governo, mas instituições como o Rotary também precisam estar atentas a essas temáticas para que a gente possa garantir a qualidade do desenvolvimento das gerações futuras. É importante quebrar também esse ciclo da violência. De que forma? A partir do diálogo. Se nós, enquanto adultos, nos silenciarmos e não entendermos que é importante falar, sim, sobre sexualidade, sobre estratégias de prevenção ao abuso e à violência sexual infanto-juvenil, nós vamos continuar nos mantendo nesses ciclos de violência e cada vez mais ficarmos estarrecidos quando tomarmos ciência de que algo aconteceu.
porque isso pode estar acontecendo em locais muito mais próximos do que nós imaginamos. Além disso, é preciso não só ficarmos no diálogo, mas tornarmos as palavras ações. É preciso, de fato, criar estratégias concretas que possam salvar vidas. E sim, minhas amigas e meus amigos, a gente salva vidas quando a gente minimiza ou mitiga violências sexuais infanto-juvenil. Outro ponto é que é preciso entender que os educadores têm papel fundamental. E aí a nossa querida Tânia, que está aqui presente, não me deixa mentir. A escola é um espaço fundamental de assegurar um ambiente seguro para gerações futuras. Então, estratégias de prevenção também no ambiente escolar é de fundamental importância. E cultivar uma cultura de proteção, porque juntos, numa formação de rede, a gente consegue moldar ou fazer com que a gente desenvolva uma criança mais feliz, mais protegida e mais segura a partir das ajudas que são possíveis ser dadas a elas. E outro ponto importante sobre um aprendizado obtido é que qual é o desafio para o futuro? É o compromisso compartilhado. Se nós não pensarmos de forma coletiva, de forma integrada, vai ficar muito mais difícil enfrentar um problema que, mais uma vez, assola a sociedade brasileira e do Distrito Federal. E lembrem-se, nossa ação hoje é a semente que plantamos para um amanhã sem violência. Cada esforço que dedicarmos para prevenir a violência sexual infanto-juvenil fará toda a diferença para que a gente tenha um mundo cada vez melhor. Me coloco à disposição e agradeço por terem me ouvido sobre esse projeto desenvolvido por mim. Obrigado. E primeira pergunta, quais os principais atores neste tipo de crime? A partir do que foi relatado nesse evento, né, a violência sexual, a gente precisa entender que a violência sexual infanto-juvenil, ela pode ser perpetrada por diferentes tipos de agressores. É sobre os agressores, não é isso? A ideia, eu acho que é. E ela não está restrita a um único grupo. E aí isso ficou claro lá. No entanto, a gente tem algumas categorias de agressores identificadas com maior frequência. Então, é importante ressaltar que a violência sexual ela é um crime complexo e ela não é definida exclusivamente por características específicas dos agressores. Mas as categorias que mais de pessoas que mais se apresentam cometendo violência sexual infanto-juvenil está, em primeiro lugar, conhecidos e familiares. Então, geralmente, a criança vítima, o agressor era uma pessoa muito próxima da família, ou familiares, de fato, que, infelizmente, é o maior número, e acontece realmente dentro do círculo familiar. E aí entram pais, padrastos, irmãos, tios, primos, ou outros parentes conhecidos, e seguido de estranhos, que, de alguma forma, essa criança, esse criminoso teve acesso a essa criança, e aí ela acabou sendo vítima. Mas, de qualquer forma, se a gente pensar se for principais atores, no sentido de quem são as pessoas que estão envolvidas para poder prevenir a violência sexual infanto-juvenil, aí a gente tem educadores e professores que vão estar desempenhando um papel muito importante para identificar esses sinais de abuso. Os pais e responsáveis, eles precisam entender que a proteção começa de casa, de verdade. Então, tem de ter a responsabilidade de educar os filhos e entender que educação sexual não é sexualizar a criança, e aí, diferente de países desenvolvidos que entendem a importância da educação sexual
desde a primeira infância, e entendendo que, diferente do que foi, principalmente no Brasil nos últimos anos, foi apresentado como que as escolas estavam querendo introjetar temas de sexualidade nas escolas, e que isso é fake news também. Educar a sexualidade é você entender que essa criança entenda sobre algumas questões, por exemplo, do seu corpo, e aí a importância da proteção do seu corpo. E aí, à medida que essa criança vai se desenvolvendo, vai tendo acesso a outras informações que cabem dentro desse processo formativo. Entram também a questão dos alunos, né, as instituições educacionais, sejam públicas ou privadas, profissionais de saúde que fazem parte dessa rede, psicólogos e assistentes sociais, a mídia, a sociedade civil, as autoridades jurídicas e de legislação, e a comunidade em geral, todos pró defesa dessa criança. Qual a participação das escolas particulares e se esse projeto vai ter continuidade? O que vem a partir daí, o que surge? Ótimo. Quando a gente apresentou esse projeto para a atual secretária de Educação, a professora Elvia Paranaguá, e eu tive essa oportunidade de apresentar o projeto para ela, porque para que ele acontecesse, exigia essa parceria, ela chegou até a se emocionar, falando sobre a importância de desenvolver esse trabalho com os educadores. Então, a ideia é que ele tenha continuidade, por isso que ela disse, olha, não vamos colocar ciclo formativo, vamos colocar primeiro ciclo formativo para a prevenção à violência sexual infanto-juvenil, 2 pontos, educação infantil, porque a gente precisa desenvolver esse projeto com outros públicos dentro da Secretaria de Educação, para que a gente possa ter um alcance cada vez maior. Então, está previsto o desenvolvimento desse projeto, possivelmente para o final desse ano ainda, para final de novembro, possivelmente vai acontecer uma edição, mas se não, no início de 2024 a gente vai desenvolver outro. E as escolas particulares, elas participaram, o Cinep fez essa divulgação para as escolas de ensino fundamental, em especial para as creches, e aí a gente teve lá essa participação, que foi, mais uma vez, foi gratuito esse evento, e essas pessoas se inscreveram e puderam participar. A gente só teve um problema, foi que, como aconteceu no início de julho, as escolas particulares, no final de maio, foi dia 30 de maio, as escolas particulares já estavam no período de férias, então isso acabou dificultando a participação de muitos, mas a ideia é que o próximo aconteça no ano letivo também das escolas particulares, para que a gente possa ter um número maior de participantes. Surgiu uma sugestão, então eu vou dar a palavra rapidinho para a Tânia para trazer essa sugestão para o Henrique. Boa tarde, Henrique. Boa tarde, Oi. pessoal. Tudo bom, né? Henrique, rapidinho, é o seguinte, a minha sugestão, enquanto educadora também, e que vivencio esse problema nas escolas há muitos anos, é que as portas das salas de aula da educação infantil deveriam ser transparentes, ou seja, ou de vidro ou de um material. Por quê? Porque muita coisa acontece dentro da sala de aula, como eu comentei lá com o pessoal do grupo, né? Que não é vista pelo coordenador, pelo supervisor, porque a porta é fechada e trancada. Então, mesmo que haja alguém nos corredores observando o que está acontecendo na escola, como é que estão indo as salas e tudo, essa pessoa ela não pode ver, porque a porta sempre é de metal, é de madeira, é disso, é daquilo, ela não sabe de fato o que está acontecendo na sala. Então, muitas vezes, infelizmente, já ocorreu de eu entrar numa sala de uma educação infantil e quando o educador é do sexo masculino, educador, ele, por vezes, coloca a criança no seu colo e aí, quando você questiona, ele dá uma desculpa esfarrapada. Então, se nós tivermos uma porta que é transparente, não é necessário ter
pego no pulo, né? Ao passar, porque sempre tem pessoas tomando conta das salas e tudo, ao passar você já observa isso. Então, porque tem que ter uma porta, claro, educação infantil não pode ser aberta, porque senão as criancinhas saem, né? Elas querem passear, querem ir para o pátio e tal. Então, tem que ter alguma coisa que elas não saiam. Mas essa alguma coisa deveria ser transparente, no meu entender, porque aí a gente consegue exatamente ficar com mais transparência na situação ali dentro. E sem questão de gênero nenhuma, mas eu acho que os homens não deveriam lidar com crianças muito pequenas. Não sempre há problema quando isso ocorre. Eu vejo sempre isso. Já tenho muitos interessos. É isso. Muito obrigada, a palestra é excelente. Obrigado, Tânia. Sobre esses pontos, eu acho foram interessantíssimos os seus posicionamentos. O que eu penso enquanto alguém que contribui no desenvolvimento de políticas públicas de prevenção à violência e à criminalidade? Eu penso que é importante ser feito um grupo de trabalho intersecretarias e, na verdade, intergovernamental, e entrando também em sociedade civil, ONGs, para poder pensar em protocolos de atuação frente a essa problemática, além de estratégias de prevenção. E que, dentre as diversas estratégias que podem ser utilizadas, uma delas poderia entrar aí dentro dessa pactuação aí, essas salas com portas transparentes, para que haja uma visualização melhor. Eu faço parte também, atualmente, do Comitê do Distrito Federal para a Primeira Infância, que é um documento que está sendo criado para o próximo decênio para a proteção das crianças do Distrito Federal. E isso também pode ser pauta dessa reunião lá, inclusive eu vou sugerir. Em relação à questão de gênero, apesar de nós termos uma incidência maior de homens que cometem esse tipo de abuso, não é na escola que acontece com frequência. Acontece mais realmente dentro de casa. E, dito isso, claro que é importante a gente ter esse olhar, né, para essa proteção da criança. Mas eu penso que a gente eu acho que é extremamente delicado, talvez inclusive para a Secretaria de Educação, determinar que a educação infantil, a primeira, nas séries iniciais, fiquem só sob responsabilidade das mulheres. Eu penso que politicamente não seria viável, e também apontar por gênero, dizendo que a pessoa estaria mais suscetível, também seria um pouco delicado, e aí eu acho que a gente não conseguiria ter uma mudança, pelo menos, nesse primeiro momento, de algo nesse sentido. Mas a sugestão aí foi muito importante, Tânia. Muito obrigada. É muito bom a gente poder trazer assuntos que instigam, que trazem, né? A gente precisaria ter muito mais tempo. E eu aproveito esse momento, Henrique, para te agradecer, para tirar um tempo para estar com a gente, fazer palestra. Eu sei que foi uma semana muito cheia para você, e queria te lembrar que a Vivian deixou um agradecimento bem bonito no chat. Eu não sei se você teve a oportunidade, mas ela traz aqui, né, uma afiliada dela de Rotary. Ela parabeniza por esse trabalho maravilhoso que você está fazendo e conduzindo uma pauta tão delicada. E eu faço das palavras delas minhas. E sempre com muito cuidado, com muita atenção, com muito carinho. Então, recebe esse certificado, né, que você teve aqui com a gente. E com isso, eu peço a saudação ao Pavilhão Nacional, com a salva de palmas, batendo o sino, a gente dá por encerrado, e aí a palestra fica aberta.